Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula prática de hoje. Já tinha deixado a lista de exercícios ali para vocês e agora vamos resolvê-los juntos. Vamos lá, então. Exercício sobre a antiguidade. A gente está aqui no InfoEscola, né, um site de confiança, de pesquisa e também com exercícios. E aqui tem algumas atividades relacionadas à antiguidade para a gente resolver, como eu falei para vocês. Quando vocês abrissem o link ia ter duas, depois tinha outros links aqui com mais questões para a gente ir respondendo. Vamos para essas duas aqui por enquanto. A questão número 1, ela é da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e ela é de 2015, ela é um pouquinho mais antiga. Mas aqui diz: sobre as artes na antiguidade, é correto afirmar que... Olha, esse correto aqui ó, já está até em caixa alta, pessoal, sempre sublinha, para vocês não se perderem aí no que a questão está pedindo. Alternativa 1. Os povos que se estabeleceram na região dos rios Tigre e Eufrates precisavam defender e expandir seu território constantemente, o que os impediu de realizar obras artísticas. Pessoal, lembra da nossa aula lá? Que região que fica entre os rios Tigre e Eufrates? Lembra lá, galera? Mesopotâmia. Lá na Mesopotâmia tinha várias cidades-estados, entre elas a própria Suméria, que foi onde surgiu a escrita. E aí a gente vai dizer que eles não desenvolveram cultura por causa disso? Desenvolveram sim, uma prova disso é a própria escrita, a construção dos zigurates, peças de artesanato, como a gente viu nas aulas, então tinha muita coisa. Então, os povos que se estabeleceram na região dos rios Tigre e Eufrates precisavam defender e expandir seu território constantemente, e isso os impediu de realizar obras artísticas? Não. Aqui está pedindo a alternativa correta, então essa não é. Alternativa 2. As diferentes formas de expressão artística desenvolvidas por diversas sociedades nos permitem conhecer melhor o seu passado e podem ser consideradas fontes históricas. Opa, verdade! Oxe, a gente não estuda em história, a gente não leva em consideração a cultura, a economia, a política, principalmente, que eu trabalhei com vocês como sendo o tripé aí da história. Então, se eu disser que as diferentes formas de expressão artística, que é dentro da cultura, que são desenvolvidas por diversas sociedades, elas nos permitem conhecer melhor o nosso passado, e elas podem ser consideradas fontes históricas? Sim, isso é verdade. Alternativa 4. A mitologia foi fonte inspiradora de diferentes manifestações artísticas no Egito Antigo. Lá no Egito Antigo tinha mitologia, galera? Professora, lá no Egito Antigo eles eram politeístas. Então, quando a gente fala em mitologia, religiões antigas, né, tinha várias manifestações artísticas? Tinha. Vamos continuar a leitura. Algumas pinturas funerárias, por exemplo, representavam cenas envolvendo ações divinas. Lembram que eu comentei com vocês, se eu não me engano, até mostrei alguns slides para vocês e tinha uma imagem do coração sendo pesado em contrapeso com uma pena. Então, isso ali era uma pintura funerária. Por quê? Porque retratava um ato, uma coisa que tinha acontecido, uma coisa que teria acontecido, né, durante um ato funerário, a morte, após a morte do cidadão lá. Então, essa alternativa podemos dizer que ela está correta, porque a mitologia foi sim fonte inspiradora e tem pinturas funerárias representando essas ações divinas. Então é verdade. Ô, professora, mas ali ó, você já marcou a 2, agora vai marcar a 4? Galera, eu tentei pesquisar aqui para passar a instrução certinho para vocês sobre esse tipo de questão objetiva. Se alguém souber a explicação técnica disso, pode passar aí para nós nos comentários, ó. Mas essa questão aqui, ela está sendo mostrada assim, ó. 1, 2, 4, 8, 16.
Nesse caso aqui, ela pode ter mais que uma correta. Aí, vamos ver a próxima aqui. 8. Entre os poetas mais conhecidos da Roma Antiga, figura Vigílio, autor da Ilíada. Opa, professora, Ilíada? Ilíada me lembra a Grécia. Homero, não foi o Homero que escreveu a Ilíada? O Homero da Grécia? E aqui está falando Virgílio da Roma? Acho que essa aqui já... Mas vamos terminar de ler. É um poema que descreve o desenvolvimento do Senado romano e piorou, nada a ver. Tá, deixa essa quieto. 16. Na Grécia Antiga, a tragédia foi um gênero literário muito presente nas artes cênicas. Opa, professora, é verdade, você falou do teatro na Grécia e que tinha as obras lá de comédia e de tragédia. E aqui está dizendo isso. Vamos continuar lendo então. Várias peças teatrais deste gênero de tragédia ficaram famosas e foram encenadas em outros períodos da história. Verdade! Até hoje em dia são encenadas peças teatrais inspiradas na Grécia Antiga, que eram principalmente tragédia e comédia. Verdade. 32. Os romanos desenvolveram um estilo artístico que permaneceu independente da influência de outros povos, mesmo após a constituição do Império. Os romanos, gente, lembra que eu falei para vocês? Na verdade, eu não tenho certeza se eu cheguei a trabalhar esse conteúdo com vocês, mas os romanos... Opa, deixa eu desselecionar ele aqui. Os romanos, eles se inspiraram muito em muita coisa da Grécia. Os próprios deuses deles eram inspirados nos deuses da Grécia. Quando o Império Romano, principalmente, quando o Império foi dominando outros territórios, ele foi absorvendo a cultura desses outros povos. Então, ele não permaneceu independente, pelo contrário, ele sofreu muitas influências. Ó, 16 eu tinha desmarcado aqui. Então, ficou aqui, ó, a 2, a 4 e a 16. Bora lá para o exercício 2. O 2, UFRGS. Essa daqui é da Universidade do Rio Grande, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, questão de 2016. Com relação à história dos grupos sociais da antiguidade, assinale a alternativa correta. De novo, galera, ó, correta. Qual que tá certo aqui? Os etruscos, os povos etruscos habitavam uma zona fluvial de inundações periódicas. Opa! No vale entre os rios Tigre e Eufrates. Os etruscos habitavam entre os rios Tigre e Eufrates. O Tigre e Eufrates ficava lá na Mesopotâmia. E lá na Mesopotâmia, os principais povos não eram os sumérios, os babilônios, os assírios. Professor, eu nunca ouvi você falar de etruscos. Quando você fala de etruscos é porque você está falando lá da Roma. Pois é. Então, essa daqui já não está parecendo ser verdadeira, mas vamos terminar de ler aqui, ó. Então, se os etruscos habitavam essa região, Mesopotâmia, eles tinham uma economia baseada em produtos agrícolas que dependiam dos períodos das cheias dos rios. Sim, na verdade, o povo que habitava a Mesopotâmia dependia bastante dessa agricultura que vinha, essa economia que vinha baseada principalmente na agricultura e que dependia das cheias dos rios, mas não eram os etruscos. Então, por isso, essa alternativa aqui está incorreta. Agora eu não consigo desmarcar ela. Quando eu marcar a correta, ela vai sair dali. B. A difusão da escrita cuneiforme pelos gregos no século 8 a.C. permitiu o registro dos fatos memoráveis do passado, criando as condições propícias para o desenvolvimento da tragédia grega que teve em Homero seu principal precursor. Ô louco bicho, aqui está falando de escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi lá entre os sumérios da Mesopotâmia. E aqui está dizendo que foi pelos gregos. Nada a ver. Então, vamos lá para C. A ausência de uma codificação jurídica que permitisse a unificação das diversas regiões da Mesopotâmia sob o domínio dos reis babilônicos está entre as principais causas da queda do Império da Babilônia. Olha, gente, lembra que eu falei a ausência
está dizendo que não tinha uma codificação jurídica lá na Mesopotâmia. Mas a gente estudou que entre os babilônios havia um rei chamado Hammurabi que criou o primeiro código de leis escritas, que era o código de Hammurabi, baseado lá naquele lema do olho por olho, dente por dente. E aqui está dizendo que não tinha codificação jurídica. Errado, tinha sim. Letra D. A civilização hebraica se caracterizou por uma estrutura matriarcal de sociedade, pelo politeísmo como crença religiosa e pela recusa do trabalho escravo. Galera, civilização hebraica, a gente está falando dos hebreus. E aí, se a gente aprofundar um pouquinho os hebreus, a gente vai parar nos judeus. E Jesus Cristo era o quê? Era judeu. Então, essa civilização hebraica, pelo contrário, ela se caracteriza pela proliferação do monoteísmo. Mono, não poli. Poli é vários deuses. Aqui os caras são mono. Eles que trazem a crença de Deus, Pai Todo-Poderoso para nós. Então, esta alternativa aqui, errado. E aí aqui também, estrutura matriarcal, onde a mulher comanda a sociedade? Acho que não, né? Então, vamos lá para a letra E. Nossa, gente, ó, até agora nem a A, nem a B, nem a C, nem a D estão corretas. Vamos prestar atenção nessa E. Provavelmente a resposta esteja aqui. Vamos lá. O reino de Cush. Reino de Cush, professor, onde que é isso? Lembra lá, gente, os Cuxitas, pertinho do Egito, lá na África. Então, o reino de Cush, com forte influência egípcia, opa, isso aí, serviu como elo de ligação entre a África Central e o mundo mediterrâneo, além de estabelecer rotas comerciais entre o Baixo e o Alto Vale do Nilo, que é o rio Nilo. Será verdade, professora? Olha aqui, ó. Primeiro que a gente lendo aqui, a gente já sabe que essa aqui é verdade, porque está falando do reino de Cush, que ele tinha influência lá com os egípcios, que eles tinham elo, né, estabelecer essa ligação entre o Baixo e o Alto Egito. Então aqui já dá para a gente tirar a conclusão que ela é verdadeira. Mas se eu ler aqui e ficar em dúvida, mas se eu tiver certeza que todas as outras são falsas, sobrou essa aqui para verdadeira. Então, vamos assinalar essa daqui e correr para o abraço. Agora vamos ver aqui, ó. Obter respostas. 1, 2, 3. E aqui, ó. O exercício 2 a gente já acertou, ó, é a letra E. E aqui acertamos também, ó, está correta a 2, a 4 e a 16. Viva nós! Daqui a pouco um próximo vídeo com mais atividades comentadas. Beijo, beijo e até a próxima!